Bem-vindos ao evento Pensar Contabilidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Habib pelo convite, né? Fico honrado aí pelo convite, poder participar desse evento. Muita gente participando online e principalmente nesse período que nós estamos vivendo aí, sem ter muito o que fazer fora de casa, né? Então, vocês podem aproveitar para aprender coisas novas. Meu nome é Felipe Pontes, eu sou doutor em contabilidade, eu sou gestor de um clube de investimentos e sou diretor educacional do Traders Club. Traders Club é a maior plataforma para investidores da América Latina. Lá vocês podem encontrar conteúdo informativo, notícias, inteligência de mercado para tomar melhores decisões como investidor e o conteúdo educacional que fica sob a minha tutela, né? Eu que coordeno toda a parte educacional do TC. Vocês podem encontrar material gratuito, textos gratuitos no nosso site e podem também encontrar cursos gratuitos e cursos pagos, certo? Então eu vou falar com vocês aqui nessa palestra, eu vou dar duas palestras nesse evento. A primeira é essa, a mais básica, mitos do investimento, e aí depois vocês vão ter uma outra palestra comigo sobre mitos e valuation. Então eu aguardo vocês aí após a vinheta. Bom, então essa palestra aqui é sobre mitos e investimento em geral, né? Uma palestra que é básica para as pessoas que não têm nenhuma experiência com investimentos, nenhuma experiência fora da poupança ou fora da renda fixa. Eu vou mostrar vários mitos relacionados aos investimentos. Pelo tempo da palestra, eu não vou falar de todos, mas vocês vão receber esse material completo aí em PDF para poder ter acesso ao conteúdo todo. Eu vou selecionar os principais conteúdos desta palestra, mas vocês podem acessar tudo no PDF e podem entrar em contato comigo nas redes sociais também. Então a palestra é mitos sobre investimentos, além da segurança da poupança e do risco da bolsa. Eu coloquei segurança da poupança entre aspas e risco da bolsa também entre aspas. Por quê? O risco varia, né? Depende do que você está fazendo. Então a poupança, apesar de todo mundo achar que não tem risco, ela tem risco. E a bolsa, apesar de parecer ser tão arriscada ou muito arriscada, ela não é tão arriscada assim. Então eu vou mostrar isso nessa palestra para vocês vão entender bem o que é que eu estou dizendo. Mas antes da gente entrar nos mitos, eu vou definir aqui alguns conceitos básicos. Então aqui nos slides vocês estão vendo aqui os primeiros conceitos básicos que nós vamos aprender nessa palestra. O primeiro deles é o que é investimento e o que é aplicação financeira. Eu gosto de separar esses dois conceitos porque, apesar de parecer a mesma coisa, eles têm uma diferença. E eu gosto de diferenciar isso na minha estratégia como investidor. Então, investimento, tem essa imagenzinha aí para vocês de umas moedinhas crescendo com as plantas. O investimento ele é uma aplicação que eu faço para criar patrimônio, criar riqueza de longo prazo. Então, com o investimento, eu quero aumentar o meu patrimônio. Já na aplicação financeira, eu coloquei um reloginho aí para exemplificar essa ideia de aplicação financeira. A aplicação financeira ela tem a função na minha carteira de me fazer, pelo menos, não perder poder de compra. Então, eu quero pelo menos ganhar ali a inflação, no mínimo a inflação, certo? E aí quando a gente vê, por exemplo, a poupança nem isso rende, né? A poupança não garante nem inflação para gente. Então eu já estou adiantando para vocês aí um mito que eu vou falar sobre a poupança em breve, beleza? Então a aplicação financeira é para manter o nosso poder de compra no curto prazo, eu não preciso correr risco nenhum, é uma eventualidade de curto prazo. Já o investimento não, é uma coisa de longo prazo que eu quero criar ou crescer, evoluir meu patrimônio, seja financeiro ou seja até mesmo físico com imóveis, certo? Então essa aí é a ideia inicial que vocês precisam entender, a separação entre investimento e aplicação financeira. A outra definição inicial que eu tenho aqui, logo em seguida, é o que é longo prazo, né? A gente costuma ver aí dizer que bolsa é investimento para longo prazo, mas ninguém te diz o que é longo prazo. Para mim, longo prazo, Felipe, é a minha vida toda, certo? Longo prazo é a minha vida toda, e aí eu coloquei mais uma vez uma imagem aí de um pai com um filho plantando o que parece ser uma árvore. Longo prazo é isso, eu estou plantando uma semente hoje para colher no futuro. No meu caso, o futuro é a minha aposentadoria. Bom, então vocês estão vendo essa primeira caixinha aqui do lado esquerdo, eu estou dizendo que para mim é a minha vida toda ou pelo menos minha aposentadoria. Eu não sei se eu vou me aposentar um dia, né? Eu gosto de trabalhar, então eu não sei se um dia eu vou querer parar de trabalhar, mas pelo menos eu vou querer desacelerar. Talvez, sei lá, quando eu tiver um filho ou quando eu quiser um dia voltar para João Pessoa para ficar na praia. Então, eu hoje moro em São Paulo, né? Eu esqueci de dizer isso na minha apresentação inicial, eu sou de João Pessoa,
mas eu moro em São Paulo hoje. Então pode ser que um dia eu queira voltar para João Pessoa, desacelerar um pouco o meu trabalho. Então essa vai ser minha aposentadoria. E aí eu espero ter juntado dinheiro suficiente, e eu estou trabalhando forte para isso, né, na minha educação financeira, os meus investimentos, para um dia, quando eu quiser voltar para João Pessoa, comprar a casa que eu quiser, morar na frente do mar, ou sei lá onde quer que eu queira morar, desacelerar um pouco e curtir a vida. Então o investimento para mim é isso, o meu objetivo é esse. É um dia eu poder deixar de trabalhar se eu quiser, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou pode ser nunca, mas eu quero ter a opção de escolher, certo? Então é para isso que eu invisto. Para uma outra pessoa, o objetivo pode ser menos distante. Por exemplo, você pode investir simplesmente para comprar um carro daqui a 5 anos. Esse é o patrimônio, que não vai te gerar riqueza, dependendo do que você use com o carro, né? Mas é um objetivo de mais longo prazo. Daqui a 5 anos comprar um carro, ou quando meu filho tiver 18 anos eu posso pagar uma faculdade para ele no exterior. Então você pode traçar períodos menores com objetivos mais curtos, né, para usar o seu investimento. No meu caso, o meu investimento todo é pensando muito longo prazo, para um dia que eu não quiser mais trabalhar. Mas você pode usar para outros objetivos menos longos do que os meus. O longo prazo ele também varia de acordo com o tipo de investimento. Você não vai, por exemplo, comprar uma opção, vamos dizer, um derivativo, né? É um produto específico do mercado financeiro, muito mais arriscado e muito mais avançado, não vou tratar disso nessa palestra, mas você não vai comprar uma opção pensando no longo prazo, né? A opção ela tem duração mais curta, a opção ela vence todo mês, então o longo prazo da opção é um mês. Diferente das ações. A ação, eu diria que o investimento em ação você tem que pensar pelo menos 2 anos. Apesar de eu não usar esses períodos, né? Como eu disse, para mim longo prazo é a vida toda, mas você pode pensar no seguinte, eu não vou usar o dinheiro daqui a 2 anos, então eu posso colocar esse dinheiro em ação se fizer parte do meu perfil como investidor e se eu tiver interesse. No final das contas, a gente tem que ter em mente que ninguém chegou, nenhum desses bilionários da bolsa, eles chegaram onde chegaram pensando no curto prazo. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. Warren Buffett, Charlie Munger, os dois são sócios na Berkshire Hathaway, que é a referência aí para os investidores fundamentalistas. Os caras têm hoje aí quase 100 anos, Charlie Munger tem quase 100, Warren Buffett tem quase 90, e eles continuam investindo em ações até hoje. E eles começaram desde cedo. Warren Buffett começou na infância com o pai dele estimulando ele a começar, né? Então veja que o longo prazo dele nunca chegou, né? Nunca acabou, ele continua investindo até hoje. E eu também trouxe aqui alguns exemplos brasileiros. Luiz Bassi Filho, Luiz Alves Paz de Barros. Luiz Bassi, para quem não conhece, é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele começou do zero mesmo, ele era engraxate, depois ele trabalhou numa corretora e aí começou a investir em ações. Hoje ele é bilionário, deve ter aí uns 3 a 5 bilhões de reais investidos em ação. Luiz Alves, ele vem de família rica, mas ele começou a investir desde cedo e hoje tem muito mais dinheiro do que a família dele poderia imaginar quando ele estava começando. Então, o foco é no longo prazo sempre, principalmente se você investir em ações. Não pense no investimento em ações, pelo menos no começo da sua carreira como investidor, como investimento de curto prazo. Até pode ser de curto prazo, mas você precisa de muito mais experiência para ganhar dinheiro com ações no curto prazo. Eu coloquei aqui um gráfico, né? Vocês podem ver um gráfico do índice Bovespa, na verdade é o IBRX 100, que é um índice mais amplo do que o índice Bovespa. Apesar do índice Bovespa ser o mais famoso, o IBRX 100 ele é o mais amplo. Então eu gosto de exemplificar com o IBRX 100. Então aqui a gente não consegue ver, por exemplo, na verdade nós conseguimos ver, por exemplo, nesse gráfico vermelho, no pontilhado vermelho, nós conseguimos ver aí o efeito da greve dos caminhoneiros, né? Então você vê que no curto prazo a bolsa ela pode balançar muito. Porém, no longo prazo, essa greve dos caminhoneiros, um efeito da eleição, uma coisa que Trump falou no Twitter que afetou a bolsa, tudo isso vai ser só um pontinho no gráfico. Quando você estica esse gráfico por mais tempo, vai ser só um pontinho no gráfico. E aí eu coloquei aqui um outro gráfico com Warren Buffett. Esse aqui é o patrimônio dele. E aí você vê que é basicamente uma linha reta e de repente ele dá uma subida forte, né? Um crescimento bem exponencial. O que é isso? Efeito dos juros compostos. Então, quando nós pensamos em longo prazo, nós podemos usar o nosso tempo ao nosso favor. No lugar de pagar juros para o banco, você vai estar recebendo juros.
Então, eu não gosto de banco, eu não sou um defensor de bancos, eu sou cooperativista, né? Eu gosto de usar cooperativas de crédito no lugar de bancos, mas eu tenho conta em banco também e eu invisto em banco. Mas uma forma aí, se você é indignado com as taxas que o banco cobra, deixa de pagar juros para o banco. Tem educação financeira para tentar não precisar de empréstimos, por exemplo, e investir o dinheiro. Aí você vai usar os juros compostos ao seu favor e não ao favor do banco, certo? E aí eu não vou dizer que vocês vão conseguir um gráfico igual esse de Warren Buffett. Hoje ele tem aí 62 bilhões de dólares nesse gráfico, né? Depois dessa crise deve ser um pouquinho menos. Mas o cara começou do zero igual todos nós, né? Com pouco dinheiro, mas ele nunca parou. Então persistência é a chave do negócio. Estuda, persiste, foca na missão, que uma hora você vai começar a entender os resultados que você está obtendo. Eu tenho aí 11 anos como investidor, eu comecei a perceber o efeito dos juros compostos na minha carteira de investimento depois de uns 6, 7 anos como investidor. Porque eu tinha pouco dinheiro, fui colocando mais dinheiro, esse dinheiro foi gerando mais dinheiro, depois eu fui ganhando mais dinheiro com o meu salário aumentando, investindo mais ainda, e aí eu começo a ver uma curva mais exponencial, claro, não é uma curva como essa de Warren Buffett, mas um dia, quando eu tiver com meus 60 anos, talvez, se eu chegar lá, eu acho que minha curva vai ficar um pouco parecida com a dele. Não no mesmo volume de 62 bilhões de dólares, não sei nem se eu vou chegar a 1 bilhão como base, mas eu vou chegar numa curva parecida com essa, porque eu não vou parar de investir. Então eu recomendo que vocês pensem dessa mesma forma se querem ter sucesso com investimentos. Vamos falar agora de risco. Risco nos investimentos é um conceito um pouco problemático. A gente costuma pensar que risco é só volatilidade, né? Aquele sobe e desce da bolsa, o tô rico, tô pobre, né? O sobe e desce é a volatilidade. E nós costumamos pensar que volatilidade é risco. Mas volatilidade não é risco, volatilidade é um fator de risco. O conceito de risco é muito mais abrangente. Então nós temos um diagrama, né, de Venn, por exemplo, sei lá, uma bola, ou seja lá o que você queira, uma bola de sopro ou qualquer coisa, que representa o risco. Dentro dessa bola eu tenho volatilidade, eu tenho risco operacional, eu tenho o risco de eu tomar uma decisão errada, eu tenho risco político, risco cambial. Então, volatilidade é um fator de risco. E por que é que eu quero dizer isso? Quando a gente olha para esse gráfico que está aqui na tela, você vai ver o gráfico, ele não vai se mexer muito, né? Então você pode pensar, esse fundo aí ele não tem muito risco, é um fundo tranquilo. Porém, quando a gente passa um pouco desse período mais tranquilo, e aí agora eu tirei a imagem do gráfico para vocês verem um gráfico cheio, você vê que de repente esse fundo ele cai forte, né? O que é que acontece aí? Ele é um fundo de crédito privado, renda fixa. Então todo mundo acha que renda fixa é tranquilo, né? E aí de repente esse fundo tem algum problema, as pessoas pedem para tirar dinheiro do fundo, ele dá uma quedinha de leve, aí depois recupera, aí tem outro probleminha, a cota cai um pouquinho, as pessoas pedem para resgatar dinheiro. De repente, muita gente pede para resgatar dinheiro e esses fundos não têm liquidez, porque o mercado de crédito privado aqui no Brasil não tem liquidez. Então, se o mercado não tem liquidez, para o fundo gerar dinheiro, para bancar o resgate das pessoas que estão pedindo, eles têm que vender os ativos que eles têm mais barato, porque não tem liquidez, não tem gente querendo comprar esses ativos. Então, tem que dar um desconto. Quando eu dou desconto, a cota cai. E aí, quando a cota cai, mais gente pede para resgatar. E aí, acontece o que aconteceu nesse fundo. A cota cai muito e o fundo aí passou a render praticamente zero, né? Todo o desempenho acumulado que ele tinha virou zero por causa desse problema. Então, risco é um conceito muito mais amplo do que apenas volatilidade. Bom, feita essa introdução, vamos falar agora dos mitos que eu selecionei para falar aqui. Lembrando, como a palestra é muito grande, eu não vou falar de todos os mitos, mas eu vou selecionar alguns, porém vocês vão ter acesso ao material completo para estudar os outros mitos que eu trouxe aqui. Então, o primeiro mito que eu vou trazer é o mito de que a poupança não tem risco. Eu trouxe uma imagem aí do jornal o Globo, na época que Collor fez o bloqueio lá do dinheiro na poupança, né? Claro, eu não suponho que isso vai acontecer de novo, eu não acho que vai acontecer, mas é um risco que existe, pode acontecer, já aconteceu no passado. Certo? Só para chamar a atenção para vocês de um risco que a poupança tem. Outro detalhe que eu trouxe aqui, outra matéria de outro jornal, ela diz o seguinte na manchete: FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito,
esse fundo garantidor de crédito, ele garante até R$250 mil por CPF em conglomerados de instituições financeiras. Ou seja, se você tem dinheiro na poupança ou dinheiro no banco, esse banco quebra, se você tiver até R$250 mil, está garantido, certo? A priori está garantido, a não ser que tenha uma quebra generalizada no sistema, todos os bancos quebrem, aí não está garantido. Mas se for um banco que quebrou, você tem essa garantia de até R$250 mil, beleza? Então aqui eu trouxe um exemplo do FGC que conseguiu liberar recursos para correntistas do Banco Rural. Nesse caso aqui o banco quebrou e aí os correntistas que tinham até R$250 mil, eles puderam reaver o dinheiro que estava no banco. Mas isso pode levar um tempo, isso pode demorar, então você vai perder aí rentabilidade de 1, 2, talvez até 3 meses, certo? Então tem o risco do banco quebrar sim. Além disso, tem outra matéria aqui dizendo o seguinte: você pode sacar dinheiro da poupança quando quiser, mas perde rendimento. O que isso quer dizer? A poupança ela só rende no aniversário do depósito. Se você depositou no dia 10 de um mês, ele só vai render no dia 10 do mês seguinte. Se você resgatar antes, você vai perder a rentabilidade, certo? Então, eu já vou adiantar um mito que eu vou falar mais na frente, que é o mito da liquidez na poupança. A poupança tem liquidez, beleza? Você pode sacar no final de semana, feriado, mas você perde a rentabilidade, certo? Então tem esse outro problema aí com relação à poupança, esse risco de liquidez. Você ainda tem um risco na poupança de perder para a inflação. Eu já adiantei isso aqui nessa palestra. Você pode perder para a inflação. Eu coloquei aqui um gráfico. No azul eu tenho a poupança acumulada. No vermelho eu tenho o IPCA representando a inflação. O azul é a poupança antiga. E o dourado é a poupança nova, né? A nova regra da poupança. Que rende 70% da taxa Selic, né? O que a gente tem hoje aí de rentabilidade da poupança. Então, se a Selic tiver 1%, a poupança vai render 70, né? 0,7. Se a Selic tiver 2%, a poupança vai render 1,4. E aí, se a gente tiver a inflação esperada de 2%, você vai estar perdendo para a poupança, ou para a inflação. E nesse gráfico aqui eu mostro isso. A gente tem períodos que a poupança perdeu para a inflação. Então, você não está nem recuperando o seu poder de compra com o dinheiro deixado na poupança. Muito cuidado com isso. Você vai poder comprar menos com o mesmo dinheiro que você tinha antes. O mito número 2, falando sobre aquela questão da liquidez na poupança, né, as pessoas dizem, mas as alternativas para a poupança não têm liquidez. Como eu já disse antes, a poupança tem liquidez todo dia, porém você perde a rentabilidade. Então esse mito ele é falso, essa ideia de liquidez na poupança é falsa. Você consegue resgatar o dinheiro, mas perde rentabilidade. Então tem um problema aí com relação à liquidez. E aí qual seria a alternativa? Você poderia usar, por exemplo, o Tesouro Selic direto, só que o Tesouro Selic você não vai conseguir resgatar final de semana, nem feriado, ou pode investir também em fundos de investimento com taxa zero que aplicam direto no Tesouro Selic. Então você não tem que ter a preocupação de ir no Tesouro Direto ou abrir conta na corretora e pedir autorização para o Tesouro Direto. Você pode diretamente investir no fundo desse, aplicar seu dinheiro no fundo desse que replica o Tesouro Selic, né, que é o menor risco que nós temos no mercado. Então, no lugar de você ter 70% da rentabilidade da poupança, da Selic na poupança, né, a poupança rende 70% da Selic, você pode ter diretamente 100% da Selic, certo? Diretamente no Tesouro Selic ou num fundo de investimento que replique o Tesouro Selic e não tenha nenhuma taxa, certo? Muito cuidado com isso, tem que ver se tem taxa ou não. Se tiver taxa, não vale a pena, é melhor ir direto no Tesouro Selic de fato. E aí, como é que você faz isso? Abre uma conta na corretora e faz o investimento. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, podem me mandar mensagem nas redes sociais. Vai aparecer aí para vocês aqui na tela. Felipe Pontes PB, beleza? Me segue lá no Twitter, no Instagram. Me pergunta que eu ajudo vocês a abrirem a conta na corretora, escolher uma corretora para investir. Um outro porém do Tesouro Selic é que ele tem imposto, certo? E esse é o mito 3. As alternativas à poupança elas são ruins por causa do imposto de renda. Então aqui vocês estão vendo uma tabelinha, né? Tem o IOF no gráfico e tem o imposto de renda numa tabela. Se você resgatar o seu dinheiro no Tesouro Selic ou algum outro fundo desse renda fixa antes de completar 30 dias do seu depósito, você vai pagar IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Esse IOF ele é regressivo, ele sai de 96% no primeiro dia até 0 no 30º dia.
Então, a partir do 30º dia, você já não vai pagar mais IOF, beleza? Agora, se pedir o resgate dentro desse período de 30 dias, você vai pagar IOF e ele é regressivo. Porém, se você deixar mais do que 30 dias, não tem IOF, e aí você vai se preocupar só com o imposto de renda. Então, a maior alíquota do imposto de renda é se você deixar o dinheiro lá por até 180 dias. Aí você vai pagar 20,5%. Mais 20,5%, 22,5%, na verdade, desculpa, 22,5% ainda assim é mais vantagem do que você deixar o dinheiro na poupança. Então, se a gente pegar a poupança ela tira 30% da Selic, mas não paga imposto de renda. Se você investir direto no Tesouro Selic ou no fundo desse renda fixa, você vai pagar 22,5%, que é menor do que 30% que você perde lá deixando dinheiro na poupança, né? Então, mesmo assim, mesmo pagando esse imposto, ainda é vantagem investir no Tesouro Selic e não na poupança. Vamos entrar agora no mito 4, renda fixa não tem risco. Poupança é uma espécie de renda fixa, né? Eu já mostrei para vocês que tem alguns fatores de risco na poupança, mas aqui eu quero falar especificamente, como eu já falei, Tesouro Direto, né? Tesouro Direto é a ferramenta do Tesouro Nacional para que as pessoas possam comprar títulos do Tesouro Nacional, financiar o governo para alguma coisa. Nesse Tesouro Nacional nós temos 3 títulos, né, que são disponíveis por meio do Tesouro Direto, que é a ferramenta para a pessoa física, eu e você que está assistindo aqui essa palestra, nós possamos investir no Tesouro e emprestar dinheiro para o governo. Então, no Tesouro nós temos 3 títulos. Tesouro Selic, que eu já falei agora, né, que ele replica, ele segue a Selic, que é a nossa referência de taxa de juros. Tem o Tesouro Prefixado, como o nome diz, ele já dá uma taxa prefixada, quando contrata o título, quando compra o título, você sabe lá quanto é a rentabilidade, 10%, 8%, 5%, seja lá quanto for a taxa no dia que você comprou. E tem também o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele rende juros mais inflação. Então, no dia que você compra o título, os juros ele é prefixado, a parte de juros. Mas você tem uma parte de inflação, que é o IPCA, e aí ele vai variar de acordo com a inflação, né? Então, você tem a certeza daquela taxa de juros, mas você não tem a certeza da inflação. O que você sabe se tiver 4%, seu rendimento nesse título, se você segurar ele até o final, ele vai render 4% mais a inflação, beleza? Só que, se você quiser vender esse título antes do vencimento, ele vai variar, igual uma ação, igual um investimento na bolsa. Tô rico, tô pobre, eu sobe e desce, ele tem volatilidade. Então, olhando aqui nesse gráfico, vocês podem ver isso que eu acabei de dizer, né? Você vê que o gráfico ele vai subindo e descendo dos títulos, certo? Ele sobe e desce de acordo com a taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Beleza? É um processo de desconto a valor presente, simplificando para vocês, de matemática financeira. Certo? Eu tenho um valor lá no futuro, que eu vou receber daqui a 20, 30, 5 anos, dependendo do prazo do título, e eu trago a valor presente. Certo? Trago para valores de hoje. Beleza? Então esse é o funcionamento dos títulos do Tesouro. Então chama marcação a mercado esse processo. Então, pelo processo de marcação ao mercado, o título vai variar. E aí, se você precisar resgatar o dinheiro antes, pode ser que você resgate menos, certo? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Se você não quer ter o receio, né, correr o risco de resgatar menos, você coloca seu dinheiro no Tesouro Selic. Se você quiser correr esse risco de poder resgatar menos, mas ter uma rentabilidade maior, aí você vai nos outros dois. Você só vai resgatar menos nesses outros dois, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA, se você não segurar o título até o vencimento. Se você não segurar até o vencimento, você pode resgatar menos ou pode até resgatar mais, depende do caso. Depende da taxa de juros no dia que você fez a operação. Eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas como eu disse antes, eu sou de João Pessoa, Paraíba, né? As pessoas que pensam em investir lá, no geral, já pensam logo em imóveis. Quando o cara quer falar de investimento, ele já pensa em comprar um terreno, construir alguma coisa, vender ou alugar. Isso é um investimento, sim, beleza, tranquilo, sem nenhum problema. Porém, nós temos uma forma mais eficiente de fazer esse tipo de investimento. São os fundos imobiliários, como vocês estão vendo na tela. O mito 5 é justamente sobre isso, né? Investir em imóveis é muito seguro. Isso é verdade, porém tem alguns mitos escondidos por trás dessa afirmação. Então, eu coloquei aqui as características do investimento em imóveis do lado esquerdo e de fundos imobiliários do lado direito. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são como fundos de investimentos normais, né? Eu tenho um gestor que toma decisão de investimento, eu tenho um grupo de pessoas que quer investir nesse fundo, e aí esse gestor pega o dinheiro dessas pessoas e faz os investimentos dele.
Cada pessoa tem a quantidade de cotas que ela comprou e aí os seus lucros são proporcionais à quantidade de cotas que você tem, né? Por exemplo, se você tem 10 cotas e aí o fundo vai distribuir R$ 10 de lucro, você vai ter o percentual, essas suas cotas se representarem, por exemplo, 20% do fundo, esses R$ 10 milhões de reais vão ser distribuídos, você vai receber 20%, certo? Então você vai receber 2 milhões, por exemplo. Certo? O fundo imobiliário ele é um grupo de pessoas com dinheiro que colocam esse dinheiro na mão de um gestor e o gestor toma as decisões de investimento. Feita essa introdução sobre o que são fundos imobiliários, e como o nome diz, eles investem em imóveis, né? Eles fazem justamente o que você quer fazer, investir em imóvel. Só que quando você investe no imóvel diretamente, você tem o problema da liquidez mais uma vez. Vamos supor que você tenha recebido uma herança de R$ 400 mil. Aí você vai lá, eu quero investir em imóvel porque é seguro. Então eu vou comprar um terreno, vou construir umas casinhas e vou alugar essas casinhas. Pode fazer isso? Pode, beleza, nenhum problema. Mas, nenhum problema a priori, mas quais são os problemas que tem depois disso? Se você desses 400 mil, você ficou sem nada e precisa de 10 mil, o que é que você faz? Não tem o que fazer. Você não tem como vender um pedaço do terreno, um pedaço da casa que você construiu para arrecadar esses 10 mil reais. Por outro lado, se você colocasse os 400 mil reais num conjunto, ou em um fundo imobiliário só, em vários fundos imobiliários, você poderia, por exemplo, vender o equivalente a 10 mil reais em cotas no mercado, tem liquidez suficiente no mercado para isso, você consegue comprar e vender tranquilo, e aí você embolsa esses 10 mil reais, beleza? Então tem essa vantagem, primeira vantagem em relação aos imóveis, dos fundos imobiliários em relação aos imóveis. Segunda vantagem, com imóveis é mais difícil diversificar. Você tem mais problema com a diversificação construindo imóveis, né? Já nos fundos imobiliários você consegue comprar vários fundos imobiliários diferentes. Fundos imobiliários de gestores diferentes, fundos imobiliários que investem em galpão logístico, fundos imobiliários que investem em lajes corporativas, fundos imobiliários até de cemitério nós temos hoje em dia. Então tem fundo imobiliário para tudo. Então você pode colocar em vários fundos imobiliários diferentes, vários gestores diferentes e diversificar seu risco. Você não fica concentrado numa coisa só, beleza? Fundos imobiliários, você não vai ter diretamente o problema com os inquilinos, enquanto que se você for construir uma casa para alugar, você vai ter problema com o inquilino. Você tem que ir atrás de inquilino, se ele ficar devendo, você vai ter vacância lá, vai ficar um tempão com o imóvel parado, você tendo que ir atrás de encontrar um inquilino novo. No fundo imobiliário, esse problema é todo passado para o gestor do fundo, que vai ter que lidar com isso e não você. Tem várias outras vantagens aqui, mas tem uma vantagem adicional que eu vou usar para finalizar esse slide, com relação ao tributo. Quando você investe diretamente em imóveis, você paga imposto de renda pelo aluguel, né? Se você pagar muito imposto de renda na pessoa física, você vai ter que pagar muito imposto de renda com o aluguel desse seu imóvel. No fundo imobiliário, dependendo do fundo que você compre, e a maioria deles que estão disponíveis aí no mercado, você não paga imposto de renda. Você é isento do imposto de renda como pessoa física. Então tem essa vantagem adicional aí em relação ao investimento direto em imóveis, beleza? Então se você não quer pagar imposto de renda, quer pagar menos imposto de renda, vai diretamente no fundo imobiliário. Você vai ter distribuição mensal em geral. Se você comprar vários fundos imobiliários diferentes, todo mês vai cair dinheiro lá na tua conta. E esse dinheiro, que são os dividendos, você não vai pagar imposto de renda. Muito bom, diferente do aluguel de imóveis que você vai ter que pagar imposto de renda. Bom, como eu disse, a palestra é grande, né? Eu pulei aqui alguns mitos, mas vocês vão ter acesso no material que vai ficar disponível. Só fazer um resumo aqui, esses mitos que eu pulei basicamente falam dos profissionais do mercado, né? Nós temos profissionais bons e profissionais ruins, tanto gerente de banco, analista, consultor e gestores de fundos. Nós temos muitos profissionais bons e temos os ruins. Então, no resumo, o que é que eu quero dizer com esses mitos que eu pulei? Cuidado se você tiver gerente de banco, cuidado. Pode ser que você tenha um gerente bom, mas pode ser que você tenha um gerente ruim que vai querer te vender um produto que seja bom para ele e não para você. Analistas do mesmo jeito, analistas tem os bons e tem os ruins, tem analista que tem compromisso com as empresas que ele recomenda, então tem que ter cuidado com eles. Gestores de fundos, tem os gestores bons e tem os gestores ruins, então tem que escolher bem quais são os gestores que você vai usar se quiser investir em fundos de investimento, né? Olha o histórico do profissional, né? Seja gestor, seja analista,
vê se ele tem resultados bons no passado e aí você decide se quer continuar o trabalho com ele ou não. E os consultores também, tem muito consultor bom, porém tem alguns consultores ruins que tem medo de ser demitido. Você contrata um consultor para te ajudar e aí o cara tem medo de ser demitido. E se ele tem medo de ser demitido, ele vai ter medo de tomar risco para você. Então, no final das contas, ele vai te entregar uma carteirazinha lá bem tranquila que você poderia ter montado sozinho, não precisaria de um consultor. O trabalho dele está garantido, porque você não vai ter uma volatilidade forte na tua carteira, ele não vai estar assumindo risco, e aí você vai perder dinheiro, certo? Então, tem muito consultor que não quer tomar risco por isso, para não ser demitido. E aí você acaba perdendo dinheiro. Você vai ter uma carteira bem tranquilinha, que você poderia ter montado sozinho, mais uma vez enfatizando, e vai perder a oportunidade de ganhar mais dinheiro com alguns investimentos mais arriscados. Não estou dizendo aqui para todo mundo sair tomando risco, tem que ver o perfil, certo? Tem que estudar e entender seu perfil. Mas todo mundo tem que ter um pouquinho de alguma coisa um pouco mais arriscada, como a bolsa. Se você é muito conservador, talvez ter 10% da sua carteira em bolsa. E aí se você pega um consultor, ele vai ver que você é conservador, você tem medo, e aí não vai colocar nada em bolsa e você nunca vai saber quanto você poderia ganhar com a bolsa, certo? Então, se tiverem consultores, se vocês contratarem consultores, questionem ele sobre isso. Por que é que ele não te recomenda ações? Será que ele tem medo de perder o cliente com a volatilidade? Então tem que ter muito cuidado com isso. Prestem bem atenção quando forem contratar qualquer pessoa, seja gerente de banco, analista, consultor ou gestor de fundo. Bom, vamos entrar agora aqui em ações. Antes de falar sobre esse mito especificamente, eu vou falar um pouco sobre investimento em ações, no geral. O investimento em ações, ele é um investimento numa empresa. Quando você compra uma ação, você está comprando a definição de ação, né? Quando o evento, pelo que eu entendi, é um evento de contabilidade. Então, lá em contabilidade 1, vocês devem ter estudado o conceito de ação. Uma ação, a definição que a gente dá, né, em contabilidade 1, é o menor pedaço de uma empresa, né? A menor fração de uma empresa é uma ação. Então, se você compra uma ação, você está comprando um pedacinho da empresa, ou seja, você é sócio da empresa. Então, vocês têm que pensar no investimento em ações dessa forma. Você está entrando na sociedade da empresa. Você está tomando risco junto com todos os outros acionistas da companhia. Beleza? Então, por isso que eu digo que o investimento em ação é um investimento de longo prazo. Você não deve pensar em um investimento em ações como sendo uma coisa de curto prazo. Até tem gente que faz isso. Eu faço algumas operações de curto prazo também, mas eu não recomendo que vocês façam isso no início da carreira como investidores. Pensem em ação como investimento de longo prazo. Você está comprando um pedaço na empresa e você quer que essa empresa cresça, que você vai crescer junto, beleza? A empresa ela vai captar recursos no mercado de capitais. Esses recursos a empresa vai financiar as atividades dela, vai gerar emprego, vai gerar renda e esse dinheiro vai voltar para as pessoas vão fazer investimentos e esse ciclo, teoricamente, nunca acaba, né? A empresa vai para a bolsa captar dinheiro quando ela já não pode mais captar dinheiro com banco, senão a empresa vai correr o risco muito alto de quebrar. E ela tem projetos que são de mais longo prazo que não podem correr esse risco, então por isso que a empresa vai para a bolsa, para se financiar e gerar emprego. Então a gente tem que pensar nisso. A bolsa é um mecanismo para o desenvolvimento do país. E nós, como cidadãos do país, precisamos ajudar no financiamento das empresas para gerar emprego. E aí nós ganhamos com isso também. Então pensem na bolsa dessa forma, não pensem na bolsa como uma coisa, um cassino ou especulação. A bolsa é um mecanismo para desenvolver o país e nós podemos participar desse desenvolvimento. O próximo mito eu vou falar disso. Vocês devem estar pensando aí que bolsa é só para quem tem muito dinheiro. Esse é o próximo mito que eu vou falar. Mas antes disso, eu quero falar sobre erros de investidores e eu vou trazer um erro que eu cometi 3 anos atrás, talvez. Esse foi o maior erro que eu cometi na minha vida. Depois dos erros que eu cometi no começo. Lá no começo eu não sabia de nada e fiz vários investimentos ruins. Mas nesse aqui que eu vou falar agora eu já sabia disso e errei. E aí eu vou comentar com vocês para vocês não cometerem esse erro também. O mito é o seguinte, dessa vez é diferente. Esse é o principal erro dos investidores. A gente pensa, dessa vez é diferente. Tá tranquilo, dessa vez é diferente. O coronavírus não vai afetar a economia como o SARS anterior afetou. Dessa vez é diferente. Sei lá, o CEO, o presidente da empresa, fez um monte de coisa ruim em uma outra empresa que ele trabalhou e ele está na empresa nova agora e você pensa, não, dessa vez é diferente. Talvez não seja, é muito provável que não seja diferente, certo? Então esse mito eu falo disso. O mercado, assim, entre aspas de novo, né? O mercado normalmente está errado, dessa vez é diferente e talvez não seja.
eu trouxe o exemplo da Gol. Esse foi o maior erro que eu cometi como investidor desde que eu aprendi a investir de fato, né? No começo eu não estou contando, eu cometi vários erros em OGX, MMX, várias ações de empresas ruins que eu comprei no passado, mas aqui eu já sabia o que eu estava fazendo, mas errei. E qual foi o meu erro? A governança corporativa é muito importante. É muito importante que as empresas sejam éticas. Que a empresa não se meta em nenhuma falcatrua, que a empresa não seja fraudadora, que a empresa não se meta com políticos para obter benefícios em troca de dinheiro. Então, isso é muito importante ficar ligado em governança corporativa. Pode ser que isso gere algum retorno no curto prazo, mas isso provavelmente vai te trazer dor de cabeça no longo prazo. E no caso da Gol é o seguinte, Gol e Smiles são duas empresas relacionadas, né? Smiles é o programa de fidelidade da Gol e a Smiles era um pedacinho da Gol. A Smiles, vamos supor, só para vocês entenderem melhor, a Smiles era um escritório dentro da Gol, certo? Era esse programa de fidelidade dentro da Gol. A Gol, a empresa era mal gerida, né? Hoje eles têm um presidente que é muito competente, mas no passado eles não tomaram boas decisões. É uma empresa que é de um setor que é problemático naturalmente, né? Muito dependente de dólar, muito dependente de petróleo, muito dependente da economia interna. Então é um setor que é naturalmente ruim. E aí a Gol, muito endividada, chegou um tempo que ela precisava de dinheiro e não tinha mais como captar dívida, porque ninguém queria oferecer crédito, ou o crédito era muito caro e o risco da empresa quebrar aumentaria se ela tomasse crédito. Então o que é que a Gol pensou? Vamos pegar a Smiles, metade da Smiles e vamos vender no mercado. Eu vendo metade da minha participação em Smiles, isso a Gol pensando, eu estou traduzindo para vocês o que aconteceu. A Gol pensou, vou vender metade da minha participação em Smiles para o mercado, pouco menos da metade, na verdade 49%. Eu continuo mandando na Gol, na Smiles, eu continuo tendo controle, mas eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no meu bolso para fazer o que eu tenho que fazer. Isso foi o que a Gol pensou. E aí passaram-se alguns anos, Smiles voando no mercado, né, uma das melhores ações da bolsa, empresa com custo baixíssimo, forte geradora de caixa, pagava muitos dividendos muito bons. E aí chegou um dia que começaram a sair boatos de que a Latam ia fechar o capital da Múltiplos, que é mais ou menos o mesmo esquema da Gol com a Smiles, né? Latam tinha Múltiplos como plano de fidelidade que estava na bolsa. E aí a Latam fechou o capital e começaram a sair os boatos de que a Gol também ia fazer o mesmo com a Smiles. E aí o preço da Smiles no mercado caiu lá de R$90 para R$68. Aí o que é que eu fiz? Esse é um caso específico da Latam com a Múltiplos e teve aquela outra mexicana lá que fez isso também. A Gol não vai fazer isso não. Dessa vez é diferente. Por que é que eu pensei que dessa vez era diferente? A Gol não tinha dinheiro para recomprar a participação da Smiles no mercado. A Gol não tinha esse dinheiro. A Gol não tinha como captar dívida, certo? Não tinha como captar dívida para recomprar as ações da Smiles no mercado. Não fazia sentido para a Gol fazer um follow-on, né, uma captação adicional, uma emissão de ações para captar dinheiro com os acionistas dela para recomprar a Smiles. A Gol estava muito descontada no mercado, não fazia sentido. Então eu pensei, não vai sair isso aí. A Gol não vai fechar o capital da Smiles. O que é que eu fiz? Dobrei minha mão em Smiles com essa queda de 90 para 60 e poucos reais, dobrei minha posição na Smiles. E aí depois saiu, de fato, no domingo à noite, eu estava me preparando para dormir, eu recebi um e-mail dizendo que a Gol queria fechar o capital da Smiles e pior, eles não iam me pagar por isso, eles não queriam recomprar as ações, eles iam simplesmente colocar a Smiles de volta para dentro da Gol, numa operação societária maluca, iam fechar o capital da Smiles e iam trocar ações da Smiles por ações da Gol. Ou seja, eu dormiria naquele domingo como um acionista da Smiles, uma empresa forte pagadora de dividendos, e acordaria se isso acontecesse, né? Não aconteceu até hoje. Se isso acontecesse, eu acordaria como um investidor da Gol, uma empresa completamente endividada, de um setor muito problemático e cheio de problemas. Então, aconteceu isso, a ação caiu ali para R$30, eu perdi muito dinheiro, mas aprendi uma lição. Nunca mais eu vou esquecer do que eu já sei. Eu tenho que ficar de olho na governança. Dessa vez é diferente, é um dos mitos mais problemáticos, mais complexos que existe. Então, pode ser que dessa vez seja diferente, mas avalie muito bem, porque pode ser que não seja, beleza? Fiquem muito ligados nisso.
O mito 13, eu vou falar aqui só para finalizar a ideia geral com vocês, esse vai ser o último mito que eu vou falar, é que para investir em ações não precisa ser rico, não precisa ter dinheiro. Eu não sou rico, eu não venho de família rica, também não venho de família pobre, mas eu comecei a investir em ações com o meu próprio dinheiro, com o dinheiro do meu trabalho, e eram R$ 400, era só o dinheiro que eu tinha juntado numa caixinha que eu guardava na minha gaveta de cueca, não tinha nem conta em banco. Então, eu comecei a investir com esses R$ 400 naquele, sei lá, 2009 para 2010 e não parei até hoje. Persisti. Aí, aquele primeiro passo que eu dei foi muito importante. Se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Eu poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Eu quase não consigo abrir minha conta na corretora porque era pouco dinheiro. Na época era mais burocrático para abrir conta em corretora. Hoje é só no aplicativo no celular, você abre fácil, mas antigamente não, eu tinha que ir presencialmente, preencher um monte de documento e eu quase não consigo abrir. Porém, eu insisti e o assessor resolveu abrir minha conta. E aí até hoje eu me agradeço por ter sido persistente. Eu poderia ter desistido de abrir a conta naquele dia e o meu caminho que eu teria seguido na minha carreira teria sido completamente diferente. Foi por causa daquele dia que eu persisti, consegui abrir a minha conta, que toda a minha pesquisa foi guiada por esse lado, né? Eu fiz mestrado e doutorado em contabilidade, mas minha pesquisa foi toda na área de mercado de capitais, toda focada para investimento em ações. Hoje eu sou gestor de um clube de investimentos, sou professor de investimentos também, sou diretor educacional de uma empresa que é na área de investimentos, então toda a minha vida profissional começou a partir daquele dia que eu persisti e consegui abrir minha conta. Então, a dica que eu dou para vocês é, comecem agora, nesse exato momento, para o vídeo aí, já olhem as corretoras que vocês achem aí na internet, se quiserem ajuda sobre quais são as melhores, na minha opinião, assim, toda corretora é problemática, tem problemas, algumas são problemáticas e caras, algumas são problemáticas e baratas, a gente só tem isso, não tem uma que é cara e boa. Eu uso a XP na maior parte dos meus investimentos, mas é a mais cara que existe, dá problema também do mesmo jeito. Tem umas que são gratuitas, como Modal, Clear, Rico, corretagem gratuita. Então, se quiser escolher uma corretora, vai no Reclame Aqui, você vai ver que tem reclamação de todas. O site não é Elogie Aqui, né? É Reclame Aqui. Então, você só vai ter reclamação lá. O que é que você vai olhar no Reclame Aqui? Se a empresa responde, quais são os problemas que tem lá, é isso que você vai tirar do Reclame Aqui para escolher qual corretora que você vai investir, beleza? Mas dê o primeiro passo hoje, pensa nisso aí, abre a conta na corretora e começa o quanto antes, pelo menos abrir a conta e já manda um dinheirinho lá, qualquer coisa que você tenha. Manda um pouquinho de dinheiro, já coloca, sei lá, no Tesouro Selic, no fundo de renda fixa, e aí vai estudando e vê onde é que você vai investir o seu dinheiro todo, né? Dar o primeiro passo é importante porque você vai ficar com isso na cabeça. Você vai pensar, eu tenho que investir. Eu tenho aquele dinheiro lá parado na conta da corretora, eu tenho que começar. Bom, e aí, para finalizar com vocês, eu tenho um último mito. No final das contas, antes de falar desse último mito, que é o mito extra, tente não ter preconceito com investimento. Cada ativo, cada coisa tem uma função na sua carteira. Eu sou um cara totalmente de ações. Meu dinheiro, eu digo que meu dinheiro é todo em ações, mas na verdade hoje minha carteira deve estar 99% em ações, eu tenho 1% na renda fixa. Mas normalmente eu fico com 90% em ações, 10% na renda fixa. Por quê? Esse dinheiro na renda fixa vai estar rendendo zero para mim, aquela rentabilidade eu não estou nem aí para ela, é muito pouco. Mas eu não vou perder dinheiro na renda fixa. Então, quando a bolsa cai, eu tiro o dinheiro da renda fixa e coloco na bolsa. Quando a bolsa sobe, aí eu vendo um pouquinho de ações e coloco para repor minha renda fixa. Hoje, como a gente vem de uma crise, né, forte, eu tirei minha renda fixa quase toda e coloquei em ação. A bolsa está subindo, aí aos poucos eu vou vendendo pouquinho em pouquinho e vou repondo minha renda fixa, até que eu volto para 90% ações, 10% em renda fixa. Beleza? É isso que eu faço. Então, por isso que eu digo que não deve ter preconceito com investimento, né? Até para mim, que sou um cara de ações, renda fixa tem alguma função na minha carteira. E por fim, pessoal, o último mito é: oi, eu comecei com R$10 e agora eu tenho 10 milhões de reais. Pode ser que tenha pessoas que consigam transformar R$10 em 10 milhões, pode. Isso pode levar muito tempo, pode ser rápido também, pode. Mas se for rápido, você vai ter que assumir muito risco, beleza? Então você tem um risco de perder tudo e ainda ficar devendo com alavancagem, essas coisas. Então, quando vocês estão começando a investir, esquece essas promessas de dinheiro fácil. Esquece isso.
E esquece a história das pessoas que conseguem transformar milhares de reais em milhões. Pode ser que as pessoas consigam, eu conheço pessoas que fizeram isso. Aqui na empresa que eu trabalho tem gente que fez isso, mas essas pessoas vivem no mercado o dia todo, essas pessoas sabiam o que estavam fazendo e essas pessoas tomaram muito risco. Se desse errado, elas poderiam perder todo o dinheiro que elas tinham e poderiam até ficar devendo, beleza? Então muito cuidado com promessas de dinheiro fácil que vocês veem aí no Instagram e no YouTube. Muito cuidado. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que essa palestra introdutória sobre os mitos de investimentos tenha sido útil. Aqui no slide eu deixei o endereço do TC School, né, que é o site que nós temos vários materiais de investimento gratuito. Vão lá nesse site, vão lá nesse link aí, estudem. Nós temos quase um livro gratuito de investimentos lá. Vai nesse link, você vai ter muito material. Tem o endereço das minhas redes sociais aí também, que eu já falei antes para vocês, Felipe.pb. E se por acaso você se interessar por algum curso nosso ou acessar o nosso serviço completo, né, com notícias 24 horas, ideias de investimento, relatórios de investimento em ações, me manda uma mensagem no Instagram que eu consigo um cupom para vocês de desconto, beleza? Eu vou conseguir um cupom muito bom, vocês vão comprar um serviço bom, cursos bons com preço bem melhor do que vocês comprariam diretamente na loja. Então é isso aí, qualquer coisa fala comigo lá e em breve vocês vão assistir a minha próxima palestra sobre valuation, os mitos de valuation. Até lá!